radial. Todas as rodovias que saem de Brasília são zero, porque elas são radiais, 010, 020, 030, 040, 050, 070. A 1 é longitudinal, a 2 é transversal, 3... E temos ali duas rodovias estaduais, a 196 e temos a 178. A rodovia 178 liga Macaé até Quissamã, passando em Carapebus. E a 196 liga Conceição de Macabu, Quissamã, passa o Canal das Flechas, passa lá perto do Porto do Açu, tem uma ponte que vai ser construída pelo governo agora, do estado, e depois ela vai margeando o litoral até Barra Itabapoana. Então, o que é a rodovia translitorânea? A rodovia translitorânea nada mais é do que, dentro do conceito de corredor logístico, pretender ligar esses 4 projetos estruturantes. De que forma será feita? Está se pensando numa parceria público-privada, em que o governo do estado entraria com a participação pública, com a construção da ponte, que já está com o edital na rua, uma ponte que vai ligar São João da Barra até São Francisco da Bapuana, é uma ponte de 1,3 quilômetros, a um custo de 124 milhões, com prazo de construção de 360 dias corridos. Ela deve estar começando por volta de junho, agora, de 2013, sendo concluída em junho de 2014. Então, essa ponte vai ser, vamos dizer assim, a espinha dorsal da participação pública nessa rodovia. É uma rodovia de 204 quilômetros, ela com características de rodovia classe A, não é? Com canteiro central, com 2 faixas de cada lado, não é? Em que ela, eu falei aí, né, sobre já o conceito das rodovias, né? E vamos nela. Então está aqui, para facilitar vocês. Aqui está a BR-101. Né? Tenho aqui a RJ 178, que eu falei, já existente, que liga Macaé até Quissamã. Temos a 196, que liga Conceição de Macabu, passa aqui pela BR-101, vem aqui, passa em Quissamã, atravessa o Canal das Flechas, aqui, Pipeira já é São João da Barra. A ponte que eu me referi é aqui, ó. Tá vendo? Aqui ela já é 196 e vai de novo até a divisa com o Espírito Santo. Claro que essa rodovia ela vai ser retificada, ela vai ser estendida numa faixa de domínio maior. Por que eu estou aproveitando essas duas rodovias? Porque existe um decreto governamental do governador que diz que as estradas existentes estaduais, quando se trata de alargamento e melhora, ela dispensa o estudo de impacto ambiental, que é um grande complicador nas obras de rodovia, haja visto a questão da concessão da rodovia da BR-101. O que eu quero colocar aqui é que não se pode pensar em resolver um problema da região metropolitana do petróleo, pensando na duplicação da rodovia BR-101. A BR-101 ela tem outra finalidade. Ela não tem a finalidade de resolver os nossos problemas domésticos aqui. Então, o que está sendo discutido é o Porto do Açu pretende construir daqui do sul para cá um corredor logístico de 18 quilômetros que vai ligar com 60 quilômetros de largura, que vai ter ferrovia, rodovia, dutovia e rede aérea de energia, jogando na BR-101. Então, o que aconteceu? Esse projeto foi feito, foi apresentado à prefeita de Campos, a prefeita de Campos vetou o traçado, porque ele dividia o distrito de Itapera, tá? Então, o AIC consentiu em rever o traçado desse corredor logístico. O que está sendo discutido é que esse corredor logístico, ele, em vez de ser jogado na BR-101, ele seja incorporado nessa rodovia.
que aí você vai ter, na realidade, um corredor logístico. Porque nós temos aqui em Quissamã um complexo logístico industrial Farol Barra do Furado. Se você tem em Quissamã a única opção de acesso à BR-101, conceitualmente ele não é logístico. Ele só é logístico se você tiver a oportunidade de utilizar o modal ferroviário, ou o modal rodoviário, ou o modal de cabotagem. Isso é que dá a ele condições de ser logístico. Se ele não tem, o único acesso a Quissamã hoje é esse trecho da 196 e a BR-101, ele não pode ser chamado de complexo logístico. Então, o que se pretende fazer é com que essa ligação da rodovia translitorânea, ela seja uma ligação com conceito logístico. Muito bem. Ela foi dividida em dois trechos. O trecho sul, de Macaé até São João da Barra, aqui, Macaé até São João da Barra, e o trecho norte, de São João da Barra a Barra do Tabapuana. O trecho sul ele tem 100 quilômetros, são 2 lotes, e o trecho norte ele tem 104 quilômetros, são 3 lotes. A rodovia translitorânea, ela foi feito um estudo de viabilidade econômica. Esse estudo de viabilidade econômica, ele utilizou a teoria das opções reais, que é uma teoria desenvolvida pelo IME, em que você consegue quantificar benefícios que uma rodovia tem e que nos métodos tradicionais você não pode mensurar. Como, por exemplo, a construção de uma terceira faixa, o benefício que traria a utilização da faixa de domínio para pontos de apoio de motoristas de carga, tendo em vista a nova lei que impede que o motorista dirija o seu caminhão por mais de 7 horas. Esses benefícios, no método tradicional de análise de benefício-custo, eles não podem ser mensurados. Com essa teoria das opções reais, ela consegue mensurar. Então, eu fiz esse estudo de viabilidade, ele tem mais ou menos 200 e poucas folhas. Encaminhei esse estudo para o CREA encaminhou para o CONFIA, que é a Confederação em Brasília, e o CONFIA publicou no Diário Oficial o registro de direito autoral. Então, eu tenho o registro de direito autoral por ter utilizado um estudo de viabilidade inédito no Brasil. A teoria das opções reais ele não é utilizada no Brasil para estudo de viabilidade econômica de rodovia. Ela é utilizada, foi utilizada no México para poder fazer o estudo de viabilidade de uma rodovia e em alguns outros países. A metodologia é uma metodologia extensa, ela usa modelos matemáticos, é interessante, está no meu trabalho. Nesse trabalho foi pensado também a modelagem, como é que vai se pensar a modelagem, de que forma vai haver a participação financeira nela e resultando num edital de concessão. Eu não vou entrar em detalhes, vou encerrar aqui a apresentação para que eu ouça de vocês as dúvidas sobre essa rodovia. Muito obrigado. Bom, então está aberta as dúvidas. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, tem um microfone sem fio rodando aí, né? Está em cima da mesa. Não passei dos 15 minutos não, Cícero. Não. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Eu estou deixando já o estudo aqui disponível com o Alcibiades. Me perguntaram sobre essa apresentação. Esse material da apresentação está disponível para quem quiser ter. Luiz, tem alguma pergunta? Os estudos que foram feitos de demanda para esses portos, eu só vou citar o estudo do Porto do Açu. Os estudos desenvolvidos pela consultora Plena, que fez esses estudos para o Porto do Açu, só para vocês terem uma ideia,
só de caminhões, o volume é de 110 mil caminhões por dia, só o Porto do Açu. Então, o que está se pensando nessa rodovia é uma rodovia em que terá 2 pedágios, em que os veículos de passeio não pagarão pedágio. O volume de veículos de carga é de tal ordem que não vai ser necessária a cobrança do pedágio para veículos de passeio. Acho isso um avanço muito grande. Não é? O professor doutor Duprá falou sobre os modelos de concessões. Eu não tive tempo de falar sobre esse assunto, mas existem 8 tipos de modelos de concessão. Nós aqui no Brasil só utilizamos uma. Tem a concessão administrativa, tem a concessão patrocinada, tem a concessão em que você utiliza um pedágio sombra. Quer dizer, nesse assunto nós estamos muito atrasados. Estamos muito atrasados. Então, desse meu trabalho, eu cito um capítulo em que eu enfoco as concessões rodoviárias no mundo e as concessões no Brasil, e é essa minha proposta, que é totalmente diferente, é uma concessão patrocinada, eu parto de um valor esperado de veículos dia, se esse valor não for atingido, é compensado financeiramente pela concessionária. Se o veículo se o valor for ultrapassado, ele diminui o tempo de concessão, é uma concessão de 33 anos, em que nos 3 primeiros anos, o concessionário ele tem a obrigação de construir a rodovia. Ele só vai cobrar pedágio depois de pronta. Nós aqui no Brasil, a nossa experiência, é vergonhosa. Essas concessões que foram feitas, tanto no governo passado como nesse, são primárias. Estão 40 anos atrasados. Você vê a questão da concessão da BR-101. Não é mais a autopista fluminense mais. Agora é a Abertis. É uma empresa espanhola que comprou a autopista fluminense e que nesse período em que está fazendo a transição, a obra praticamente parou. E para vocês terem uma ideia, a duplicação do trecho mais crítico, segundo o cronograma, está previsto para 2019. O trecho da BR-101 de Macaé a Campos, o índice de acidentes, eu tenho esse dado, é alguma coisa absurda de acidente que tem acontecido na rodovia. E qual é a ação da concessionária? Colocar bastões para dividir nos pontos críticos, para evitar que haja mais acidentes. Quer dizer, uma coisa absurda. Né? Você dá a concessão de uma rodovia, tá certo? Por um valor menor, ela foi concedida por 0,99, o valor do pedágio, já está em 2,80, né? E não se duplica a rodovia. As obras não acontecem. O trecho de Rio Bonito até a divisa com o Espírito Santo não acontece. O trecho crítico da rodovia, vocês não sabem disso, que é do quilômetro 102 ao quilômetro 87, é o traçado da antiga rodovia Amaral Peixoto, que ligava Campos a Niterói, da década de 40. É da década de 40 aquele traçado. Então, vocês terem uma ideia. Quer dizer, então, se a gente for discutir a questão de concessão, é mais uma outra palestra. Se a gente for falar sobre modelagem, é outra palestra. Se a gente for falar sobre teoria das opções reais, é uma outra palestra. Tá? A gente teria que abrir. É muito assunto para pouco tempo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Temos 2 pedidos aqui para fazer pergunta. Um do Ricardo Teixeira, que não é o da CBF, e depois o doutor Duprá. Eu posso colaborar um pouquinho? O projeto de álcool química, a tendência é fazer álcool de celulose, a partir do bagaço cano. Recentemente, um grande empresário, que é nosso colega aqui, em função dessa rodovia, o primeiro projeto de álcool a partir de bagaço cana é em função da logística da sua estrada. Eu passei o dia inteiro antes do carnaval e levei todos os estudos da Escola de Química,
E nós temos isso desde 53. A tendência do álcool no estado do Rio será a base de celulose. E a função disso é a logística do projeto. Financiamento pelos finlandeses. É a primeira usina de álcool a partir de celulose, em função da logística da sua rodovia. Isso significa, em termos carboquímicos, o mais avançado nível Estados Unidos. É só isso. Obrigado, Ricardo. Renato, o duplar, você responde um conjunto. Só para... nós temos um número lá assustador. O trecho de Rio Bonito a Rio Dourado, só nesse início de ano, foram 23 acidentes fatais. É um número assim que não tinha se chegado antes. Você vê como é que a cada dia piora essa questão ali na 109. Mas eu ia perguntar assim, a rodovia translitorânea, o conceito é uma junção de várias rodovias. A ideia seria uma concessão, um tratamento delas por trechos diferenciados, ou seria um bloco integrado? Seria um consórcio. Seria um consórcio. A fase que nós estamos agora é a fase de estudo de demanda e projeto executivo. Nós, em abril, estamos assinando, através da Fundação Getúlio Vargas, com recursos do FINEP, no valor de 1.200.000, para fazer o estudo de demanda e o projeto executivo da rodovia. Você perguntou mais o quê? Era a observação sobre a 101 Norte, era isso. Isso vai fazer por trechos. Ela vai ser um consórcio. Esse consórcio vai permitir que você tenha até os 5 empresas, né, correspondente a cada lote. Não é? Agora, eu gostaria de dizer que isso não é uma corrida de 100 metros. Isso é uma maratona, vai demorar, ela vai passar esse governo, vai passar o outro governo, que é um projeto longo. Renato, queria formular a pergunta seguinte. Aliás, são duas. Uma é deixar bem claro, quer dizer, essa proposta dessa translitorânea, ela seria uma substituição, quer dizer, seria uma outra rodovia para atender esse conjunto que segue aí a BR-101, ou seria uma duplicação da BR-101? E a outra questão é que, quando foi colocado no fórum essa proposta, a primeira pergunta que veio foi o seguinte, que o pessoal está muito ligado, quando você faz algum empreendimento do tipo túnel, não sei o que, expansão, o pessoal diz assim, mas por que não deixou, por exemplo, na linha amarela, um espaço para colocar ali metrô, trem, né? E me parece, na sua apresentação aqui, você mostra um conceito de